Ele dormia do meu lado toda a noite, enquanto eu chorava baixinho, em silêncio, rezando para minha filha nunca descobrir o que acontecia quando as portas se fechavam. Mas o destino? O destino é uma piada. No fim das contas, foi ela quem me traiu, da pior maneira que se pode imaginar. Olá, meu nome é Silvia, e hoje eu tenho 75 anos, e eu vou te contar uma história que eu nunca pensei que teria coragem de compartilhar. Mas antes de começar, queria te pedir uma coisinha. Moi bem? Você que tá me assistindo agora, deixa um joinha nesse vídeo. Se inscreve aqui no canal. E me conta aí nos comentários de que cidade você tá me vendo. Isso me ajuda demais a continuar dividindo minhas histórias com vocês. Sabe? Essa história começa lá em 1969, quando eu tinha 34 anos. Pode parecer estranho para vocês hoje em dia. Mas naquela época, uma mulher de 34 anos já era considerada quase uma senhora, principalmente se fosse mãe de uma adolescente, que nem eu. Minha filha, a Beatriz, tinha 14 anos. Uma menina linda, sabe, inteligente, com um futuro que parecia brilhante pela frente. Ela tinha os mesmos olhos castanhos que os meus, mas o sorriso era do pai dela, o Marcelo. Um sorriso que, com o tempo, eu aprendi a temer. A gente morava numa cidadezinha do interior de Minas Gerais, daquelas onde todo mundo se conhece. Sabe como é? Onde os segredos são guardados atrás de sorrisos educados na missa de domingo. Por fora, a gente era a família de comercial de margarina. O Marcelo era respeitado. Trabalhava no banco da cidade. Usava terno e gravata todo santo dia. Eu cuidava da casa, da nossa casinha, e fazia uns bicos de costura para as madames da cidade. A Bia era uma das melhores alunas da escola, tocava piano nas quermesses da igreja, namorava o filho do dono da farmácia, o Leo, um bom rapaz, que todo mundo gostava. Mas dentro de casa, dentro de casa, a história era outra, completamente diferente. O Marcelo começou a beber logo no primeiro ano de casamento. No começo, era só no fim de semana, para relaxar. Depois, passou a ser quase todo dia. Ele chegava em casa com aquele cheiro de cachaça, os olhos vermelhos, a gravata frouxa no pescoço. Nos primeiros anos, ele só gritava, quebrava as coisas, me humilhava. Você não serve para nada. Silvia, ele dizia. Olha o estado dessa casa, olha essa comida, nem para isso você presta. E eu aguentava tudo calada. Naquela época, M69. Mulher desquitada era mal falada, uma vergonha para a família. Minha própria mãe me dizia: casamento é assim mesmo. Minha filha, homem é cabeça dura. A gente tem que ter paciência. Da umjeit in jo. Eu ia levando, engolindo o choro, escondendo os roxos nos braços com blusa de manga comprida. Isso quando ele começou a passar das palavras para os tapas, a Bia cresceu vendo tudo isso. Eu tentava proteger a minha menina como eu podia. Sabe, mandava ela ir dormir na casa de alguma amiguinha quando eu sentia que o Marcelo ia chegar virado nos 70. Inventava desculpa para as marcas. Bate na quina da mesa. Filha. Escorreguei no banheiro. Que boba a mamãe. Isso não é nada. É só uma alergia que me deu. Mas criança sente as coisas. Não é verdade. Mesmo sem entender direito, ela sabia que tinha alguma coisa muito errada. A situação foi piorando devagarinho.
Sabe que nem água fervendo em fogo baixo, vocês conhecem aquela história. Você bota o sapo na panela com água fria e vai esquentando aos pouquinhos. Ele nem percebe que está sendo cozido vivo até ser tarde demais. Foi assim comigo. Por quase 15 anos, cada dia era um pouquinho pior que o de ontem. Mas nunca tão diferente a ponto de me dar a coragem de pegar minha filha e sumir no mundo. Até aquela noite. E eu nunca vou me esquecer. Era 17 de junho de 1969, uma terça-feira. Tava caindo uma chuva forte. Um toro, daquelas de inverno, que deixam o dia escuro, parecendo noite. O Marcelo chegou em casa ensopado e furioso. Ele tinha perdido uma promoção no banco. Antes mesmo de fechar a porta, já entrou gritando, jogou a pasta dele com tudo em cima da mesa e derrubou um vaso de flor que minha mãe tinha me dado. Nossa! Ele quebrou em 1000 pedacinhos, igualzinho à minha vida. Naquela noite, a Bia estava na sala, fazendo o dever de casa de matemática. Ela levantou os olhos, assustada, quando o pai entrou daquele jeito. Vai pro seu quarto. Meu amor, eu sussurrei para ela. Mas o Marcelo viu, e aquilo deixou ele com mais raiva ainda. Fica aí mesmo. Menina, e ele berrou. Já tá na hora de você aprender como a vida é de verdade, e não esse conto de fadas que a sua mãe vive inventando. Foi a primeira vez que ele fez aquilo. Na frente dela, os tapas, os empurrões, os xingamentos. Coisas que uma menina de 14 anos nunca, jamais, deveria ouvir o próprio pai dizer para a mãe, quando eu tentei me defender. Ele me empurrou contra a parede com tanta força que eu fiquei sem ar. A Bia começou a chorar. Coitadinha, implorando para ele parar. Foi quando o Marcelo se virou para ela, com os olhos injetados, e disse uma coisa que gelou o meu sangue. Para de chorar, sua mimadinha. Qualquer dia desses, eu vou te ensinar a ser mulher de verdade. Já que a sua mãe não dá conta nem disso, naquele momento, alguma coisa dentro de mim quebrou, e ao mesmo tempo, se refez, mais forte. Era como se todas as correntes invisíveis que me prendiam naquela vida tivessem arrebentado de uma vez só. Não era mais sobre mim. Não era sobre o que eu aguentava. Era sobre a minha filha. E o que eu não ia permitir que acontecesse com ela. Esperei o Marcelo cair no sono. Bêbado. Como sempre, fui até o quarto da Bia, que ainda tremia de medo, e falei bainho. Pega uma malinha. Filha, sou o essencial? Tá, a gente vai embora. Hoje mesmo. Os olhinhos dela se arregalaram. Pra onde? Mãe. Pra São Paulo. Sua tia Cida vai abrigar a gente até a gente arrumar um cantinho. Vocês precisavam ver o rosto dela. Foi como se ela tivesse levado um tapa. Não posso ir embora. A mãe e a escola. E minhas amigas. E o Léo? Léo era o namoradinho dela. O filho do farmacêutico, primeiro amor. Vocês sabem como é. A Lune. Beatriz, eu segurei as mãos dela, que tremiam tanto quanto as minhas. Ou a gente vai embora agora, ou eu não sei o que pode acontecer da próxima vez. Ela coou, em silêncio, enquanto arrumava a malinha. Pegou e Photo.com as amigas. O diário. Uma pucarupa deixou para trás o ursinho de pelúcia da infância. Já tô grande para isso, ela disse. Mas eu vi como os olhos dela ficaram parados nele por um instante. Aquela noite marcou o fim da infância da minha filha, de várias maneiras. Saímos de casa às 3 da manhã,
Com o dinheirinho suado que eu tinha escondido ao longo dos anos, tinha meu seguro. Para uma emergência que eu rezava para nunca ter que usar, pegamos o primeiro ônibus para São Paulo. Às 5 da manhã, eu me lembro da Bia sentada do meu lado, olhando pela janela enquanto a nossa cidadezinha ia sumindo na neblina da manhã. Ela não disse uma palavra durante a viagem toda, que durou 8 horas, mas as lágrimas... as lágrimas silenciosas não pararam de escorrer um minuto sequer. Quando o ônibus finalmente parou na rodoviária do Tietê, em São Paulo, ela se virou para mim com um olhar que eu nunca vou esquecer. Uma mistura de dor, de raiva e de acusação, que me rasgou a alma como uma faca. Você destruiu a minha vida? Ela disse, cada palavra lenta, pesada de ressentimento, tudo que eu conhecia. Meus amigos, meu namorado, minha escola. Tudo acabou por sua culpa. Aquelas palavras ficaram marcadas em mim. A ferro e fogo. Na hora, eu tentei explicar. Sabe que era problema dela, para proteger. Mas como é que você explica uma coisa dessas para uma adolescente de 14 anos que acabou de ter o mundo virado de ponta cabeça para ela? Eu não era a heroína que estava salvando ela do perigo. Eu era a vilã que tinha arrancado dela tudo que ela amava. E foi assim que começou a nossa nova vida em São Paulo, carregando não só as poucas malas que a gente conseguiu trazer, mas também o peso daquele ressentimento que, sem eu saber, cresceria em silêncio, como uma doença. Nos anos seguintes, até explodir. Da pior maneira possível. Os primeiros meses em São Paulo foram como viver em outro planeta. Nossa, a gente saiu de uma cidadezinha onde o maior barulho era o sino da igreja, tocando às 6 da tarde, para uma metrópole que nunca dormia. Era a buzina, a sirene, o ronco dos ônibus o tempo todo. Tudo era grande demais, rápido demais, assustador demais. Minha irmã Cida nos recebeu de coração aberto. Coitada. Mas o apartamento dela era um ovinho, um quarto e sala conjugado com a cozinha. No terceiro andar de um prédio antigo, lá no Brás, a gente improvisou um colchão na sala para mim e para Bia. É só por um tempo. Filha, eu dizia toda noite antes de dormir, mais para me convencer do que para confortar ela. Ai, sabe? Ela só virava pro lado, fingindo que nem me ouvia. A gente acordava às 5 da manhã, ainda no escuro. Eu passava um cafezinho preto, rápido, enquanto a Bia se arrumava para a escola nova, uma escola pública, sabe, bem diferente do colégio de freiras que ela estudava lá no interior. As meninas daqui são diferentes. Mãe, ela me disse depois da primeira semana, elas falam de umas coisas que eu nem sabia que existiam. O brilho nos olhos dela, que eu conhecia tão bem, parecia que tinha se apagado enquanto ela ia para a escola. Eu pegava 2 ônibus lotados para chegar na confecção. A Cida tinha arrumado uma vaga para mim lá, Moi 2. Eu nunca vou esquecer o barulho ensurdecedor daquelas máquinas industriais, o cheiro de tecido novo misturado com suor, o pó de algodão que grudava na garganta. Eu sentava às 7 da manhã numa cadeira dura, com outras 20 mulheres, cada uma curvada sobre a sua máquina. A gente trabalhava até às 6 da tarde, com só meia horinha para almoçar. Minhas mãos, que antes só costuravam vestidos delicados para senhoras da igreja, agora emendavam centenas de calças jeans idênticas, todo santo dia. Meus dedos viviam sangrando quando a agulha escapava, mas não tinha tempo para chorar a dor. Não. O supervisor ficava de olho no relógio,
contando quantas peças cada uma fazia por hora. Mais rápido. Silvia, ele gritava, passando atrás de mim. Tem uma fila de mulher querendo o seu lugar. O salário era uma merreca, mas somado com a ajudinha que a Cida dava, a gente conseguia sobreviver. Aos poucos, juntei um dinheirinho e consegui alugar um quartinho nos fundos de uma casa de família. Lá no Belenzinho, era pequeno, com um banheiro minúsculo, mas era nosso. O primeiro lugar que a gente podia chamar de lar, desde que a gente fugiu no meio da noite. A Bia continuava distante. Ela fazia o que eu pedia. Sabe? Ia para a escola, ajudava em casa, estudava quando eu insistia. Mas parecia que tinha um muro de gelo entre nós. Às vezes, perto do aniversário dela ou no Natal, eu pegava ela chorando baixinho, olhando para a única foto que ela trouxe das amigas. Isso é só lembrança. Filha, eu dizia, tentando dar um conforto. A gente precisa olhar para frente. Que futuro? Mãe, ela me respondeu uma vez, com aquele olhar duro de quem cresceu rápido demais. Ficar costurando até os dedos caírem. Que nem você, Nossa Senhora. Aquilo doeu mais que qualquer tapa do Marcelo. Porque, no fundo, tinha uma verdade ali que eu não podia negar. Que futuro eu estava oferecendo para minha filha? Uma vida de aperto, de trabalho duro, longe de tudo que ela conhecia e amava. Os meses viraram anos. 1971. O tempo passava sem dó. A Bia crescia. Já não era mais aquela menina de 14 anos. Aos 17, estava terminando o colégio e trabalhando meio período numa papelaria perto de casa. Ela tinha feito algumas amigas, se adaptado à vida na cidade grande, mas aquele ressentimento do começo, ele nunca sumiu de verdade, só se transformou numa coisa mais quieta. Calculada. Foi lá para meados de 1972 que as coisas começaram a mudar. Depois de 3 anos naquela ralação diária, eu fui promovida supervisora na fábrica. O salário melhorou um pouquinho. As condições também. Eu não precisava mais costurar 10 horas por dia. Agora eu coordenava o trabalho das outras. Verificava a qualidade. Foi nessa época que eu conheci o Carlos. Ele tinha acabado de ser contratado como gerente administrativo da fábrica. Homem de uns 47 anos. Viúvo. Sem filhos. Sempre impecável. Sabe, educado. Com um jeito calmo de falar que me lembrava o Marcelo. Do começo, antes da bebida transformar ele naquele monstro. O Carlos começou a passar mais tempo lá na área da produção, sempre com uma desculpa para vir falar comigo. Dona Silvia, a gente precisa revisar esses números. Dona Silvia, a senhora podia me ajudar com o relatório de qualidade? As outras mulheres da fábrica logo perceberam e começaram com as brincadeirinhas. Olá, Silvia. O patrão não tira os olhos de você. Hein? Eu ficava toda vermelha. Desconversava aos 37 anos. Depois de um casamento destruído e 3 anos de luta, romance era a última coisa que passava pela minha cabeça. E, além de tudo, tinha a Bia. Ela já não era criança, mas ainda precisava de mim. Ainda dependia do meu dinheirinho para terminar os estudos. Mesmo assim, quando o Carlos me chamou para tomar um cafezinho depois do expediente, eu não consegui dizer não. Foi só um cafezinho inocente, na lanchonete da frente. A gente falou de trabalho, da vida em São Paulo. Ele me contou que era do interior do Paraná, que tinha vindo para a capital depois que a esposa faleceu de pneumonia. Sei como é recomeçar do zero.
E ela me disse, segurando a xícara com umas mãos que pareciam nunca ter conhecido o trabalho pesado: a gente acha que não vai dar conta, que a dor é grande demais. Mas um dia a gente acorda e percebe que sobreviveu a mais um dia. E depois outro. E outro. Alguma coisa naquelas palavras tocou meu coração de um jeito que eu não sentia há muito tempo. Era como se, pela primeira vez em anos, alguém me enxergasse de verdade, não como a costureira, a mãe solteira, a mulher que fugiu do marido, mas como a Sílvia. Sou a Sílvia. Os cafezinhos viraram um hábito. Depois vieram os almoços de domingo, os passeios no parque. O Carlos era gentil, atencioso, paciente. Nunca levantou a voz. Nunca demonstrou impaciência. Nunca me fez sentir inferior. Trazia uns presentinhos. Um livro. Chocolate. Uma flor. Gestos simples, que foram reconstruindo a confiança que o Marcelo tinha feito em pedaços. Eu contei para Bia sobre o Carlos. Depois de quase 2 meses saindo com ele, ela me olhou por um longo tempo, com uma expressão que eu não consegui decifrar. A senhora gosta mesmo dele? Mãe, ela perguntou. Por fim, gosto. Respondi, sentindo meu rosto esquentar que nem o de uma adolescente. Ela me faz bem. Ela deu de ombros, voltando a atenção para o caderno onde ela fazia umas anotações. Só toma cuidado. No final. Homem é tudo igual. Aquela resposta me deixou preocupada, tão cínica para alguém tão jovem. Ali eu percebi que as feridas deixadas pelo Marcelo não eram só minhas. A Bia também carregava as cicatrizes dela, algumas que eu nem imaginava. Talvez a amargura dela não fosse só pela mudança, pela perda dos amigos, da vida de antes. Talvez fosse algo mais fundo. Meadow, que parecia demais com o meu. O Carlos pediu para conhecer ela. Eu organizei um jantarzinho simples no nosso quartinho. Cozinhei o melhor que eu pude, com as poucas coisas que a gente tinha. O Carlos chegou na hora marcada, trazendo um bolinho de chocolate da padaria e um livro de poesia para Bia. Ele tinha reparado, nas minhas conversas, que ela gostava de ler. O jantar foi estranho. O Carlos se esforçou. Sabe, perguntou da escola. 2 planos dela pro futuro. A Bia respondia, educada, mas com frases curtas. Sim. Não. Talvez. Tinha uma tensão no ar que eu não conseguia quebrar. Por mais que eu tentasse, no final da noite, quando o Carlos se despediu, ele beijou minha mão, todo delicado. Eu vi os olhos da Bia acompanhando cada gesto, cada palavra, como se ela estivesse estudando um inimigo. Ele parece legal, ela disse depois que ele foi embora, num tom que não combinava nada com as palavras. Você mal falou com ela. Bia, respondi, começando a tirar os pratos da mesa. Não preciso falar muito para saber o tipo de homem que ele é. Ela pegou o livro que o Carlos tinha trazido, folheando. Meio se me interessa. Todos eles são uns amores no começo. Não é? O pai também era. Pelo que a senhora me contava, aquilo me deixou sem palavras. Ela estava certa. Um jeito. O Marcelo também tinha sido gentil, educado, cheio dos gestos românticos. A ti. Deixar de ser. A dúvida se instalou no meu coração. Será que eu estava cometendo o mesmo erro de novo? Mas o Carlos era diferente. E eu sentia isso. Nos 3 meses seguintes, ele provou isso de todas as formas. Respeitava meu espaço, meu tempo, minhas dúvidas. Quando finalmente eu aceitei o pedido de namoro dele,
Foi como se um raiozinho de sol entrasse na vida dura que a gente levava desde a fuga. As coisas em casa, porém, ficavam cada vez mais tensas. A Bia, agora com 17 anos, parecia não gostar de cada minuto que eu passava com o Carlos. Ela inventava desculpa para eu cancelar nossos encontros. Criava umas pequenas emergências, ficava doente. Misteriosamente. Bem nos dias que a gente tinha combinado de sair. A senhora não tá vendo o que tá acontecendo, ela me disse uma noite, depois que a gente desmarcou mais um jantar porque ela tava com dor de cabeça. A senhora tá deixando ele entrar no meio da gente. Depois de tudo que a gente passou juntas, não é assim. Minha filha, e eu tentei explicar, ter o Carlos na minha vida não quer dizer que eu te amo menos. O que eu vou te abandonar? A senhora já abandonou tudo por mim uma vez. Ela respondeu, os olhos dela brilhando com uma coisa que parecia raiva, mas que depois eu ia entender que era algo muito, muito mais perigoso. Vamos ver se faria de novo. Eu não entendi o que ela quis dizer com aquilo na hora. Pensei que era o medo natural de uma filha, de perder a atenção da mãe, de ser trocada por um novo amor. Se eu tivesse escutado de verdade, se eu tivesse prestado atenção no que estava nas entrelinhas daquela conversa, talvez eu pudesse ter evitado a tempestade que estava vindo por aí. Quando o Carlos me pediu em casamento, 3 meses depois da gente começar a namorar, eu não hesitei. Era rápido. Sim, principalmente para os padrões da época, mas aos 37 anos, depois de um casamento fracassado e anos de luta, eu sentia que merecia aquela chance de ser feliz. Ele tinha um apartamento próprio lá no Tatuapé. Um bairro melhor que o nosso. A gente ia ter um quarto só para Bia, uma sala de verdade, uma cozinha onde eu poderia cozinhar sem esbarrar nas paredes. Vamos ser uma família. Bia, eu disse para ela, mostrando o anelzinho simples que o Carlos tinha me dado, uma família de verdade. Dessa vez, ela olhou para o anel por um bom tempo. Depois para mim, um sorriso estranho apareceu nos lábios dela. Um sorriso que não chegava nos olhos. Claro. Mãe, ela disse. Por fim. Uma família de verdade. Foi o jeito que ela disse aquilo que deveria ter me alertado. Tinha alguma coisa ali. Uma promessa. Uma ameaça. Uma determinação fria que passou batido naquele meu momento de felicidade. Eu estava tão focada no futuro brilhante, que parecia finalmente ao nosso alcance, que eu não vi as nuvens escuras se formando no horizonte. O casamento foi marcado para dali a 2 meses. Ia ser uma coisinha simples, no cartório. Com o almoço depois, a Bia parecia ter aceitado a ideia. Até se ofereceu para ajudar com os preparativos. De repente, ela estava interessada em conhecer o Carlos melhor. Em passar um tempo com ele, na época, eu achei que era um bom sinal. Pensei, que bom. Ela finalmente está aceitando que ele vai fazer parte da nossa vida. Como eu estava enganada. Como eu estava terrivelmente, dolorosamente enganada. O casamento estava marcado para o final de julho de 1972. Uma cerimônia simples, no cartório. Sou eu, o Carlos, a Bia e uns poucos amigos que a gente fez naqueles anos difíceis em São Paulo. As semanas antes do casamento foram estranhas. A Bia, que sempre foi tão distante com o Carlos, de repente, se mostrava super interessada em conhecer ele melhor, chegava mais cedo da papelaria onde trabalhava, perguntava como tinha sido o dia dele na fábrica, se oferecia para fazer um cafezinho quando ele vinha nos visitar. Ela finalmente está aceitando. Eu comentei com o Carlos uma noite, enquanto a gente caminhava pela pracinha,
Acho que ela entendeu que você é diferente do pai dela. O Carlos Sório? Apertando minha mão. É natural. Meu amor. Ela só tá preocupada com você. Qualquer filha ficaria. Depois de tudo que vocês passaram. Como eu queria acreditar naquelas palavras. Como eu precisava acreditar que, finalmente, as coisas estavam se ajeitando. Que a gente ia ter a chance de ser uma família normal, sem os fantasmas do passado assombrando a gente. 2 semanas antes do casamento, a Bia pediu para conversar com o Carlos. Achou-os? Quero fazer uma surpresa para a senhora no dia do casamento. Mãe, ela explicou, com os olhos brilhando de um jeito que me lembrou a menina que ela era, antes de tudo desmoronar. Preciso da ajuda dele. Eu saí de casa naquela tarde com o coração leve, sabe? Pensando que talvez ela estivesse planejando cantar na cerimônia ou que tinha economizado um dinheirinho para comprar um presente especial. Fui até o centro da cidade. Passei na loja de tecidos, onde uma antiga colega da fábrica trabalhava. Ela tinha separado um retalho lindo de renda para mim, pro vestido simples, que eu mesma estava costurando pro grande dia. Voltei mais cedo do que eu tinha planejado. O céu tinha fechado de repente, anunciando uma daquelas tempestades de verão que caem sem aviso em São Paulo. Corri as últimas quadras, protegendo o pacotinho com o tecido debaixo da blusa. Quando eu abri a porta do nosso quartinho de fundos, o barulho da chuva, que já começava a cair forte, abafou-me aos passos. E então, eu vi risadas abafadas, vindo do nosso banheirinho. A voz do Carlos, mais grave que o normal, sussurrando alguma coisa que eu não conseguia entender. E a resposta da Bia, da minha filha, da minha menina de 17 anos. Num tom que eu jamais tinha ouvido antes, meu corpo soube da verdade antes da minha cabeça. Sabe aquela sensação horrível no estômago, ou suor frio na nuca? O coração batendo tão forte que parece que vai rasgar o peito, era a mesma sensação que eu tinha. Quando o Marcelo chegava em casa bêbado, anos atrás, meu corpo reconheceu o perigo antes dos meus olhos verem. Deixei o pacote com a renda cair no chão. O barulho deve ter alertado os dois, porque de repente ficou tudo em silêncio, e logo depois ouvi uns movimentos apressados. A porta do banheiro se abriu, e lá estavam eles, o Carlos com a camisa meio aberta, o cabelo todo bagunçado, a Bia com o batom borrado, as alças da blusa caídas nos ombros, e o ar entre eles, pesado de culpa e de alguma outra coisa. Eu não gritei. Eu não quebrei nada, não desmaiei, que nem as mulheres traídas nas novelas de rádio. Uma calma estranha tomou conta de mim, a mesma calma que eu senti naquela noite. M1969. Quando eu decidi que a gente ia sair da casa do Marcelo para sempre. Mãe. A Bia começou a falar, mas a voz dela morreu quando ela viu meu rosto. Não tinha lágrima, nem desespero. Só uma certeza, fria, cristalina. Há quanto tempo, eu perguntei. Minha voz saiu mais firme do que eu jamais imaginei que seria possível naquele momento. Os dois se olharam. Nenhum queria ser o primeiro a falar. Foi o Carlos que quebrou o silêncio, tentando uma desculpa toda torta. Silvia, não é o que você está pensando. Eu levantei a mão, cortando a fala dele. Eu perguntei. Há quanto tempo? A Bia deu um passo para frente. Os olhos dela, fixos nos meus, não tinha vergonha ali. Só um brilho de triunfo que gelou o meu sangue. 2 semanas. Ela respondeu, a voz baixa, mas clara.
Desde aquele dia que eu pedi para falar com ele a sós, não foi difícil. Sabe? Ele não é tão diferente do pai quanto a senhora pensa. As palavras dela eram como facas, cada uma achando o lugar exato onde mais doía. O Carlos tentou se aproximar, gaguejar alguma explicação. Mas o meu olhar manteve ele no lugar. Foi quando a Bia disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. Agora a senhora sabe como é. Perder tudo que ama de uma vez só. Como eu me senti quando a senhora me arrancou da minha vida. Naquele instante, que eu entendi. Não era paixão. Não era amor. Era vingança. Uma vingança fria, calculada, planejada por anos. Cada sorriso forçado, cada aceitação silenciosa dos últimos dias. Tudo era parte de um plano para me ferir. Da pior maneira possível, arrume suas coisas. Eu disse para Bia, com uma calma que nem eu mesma sabia de onde vinha. Você tem 15 minutos para sair desta casa. Mãe, ela exclamou, a máscara de triunfo caindo por um segundo, revelando a menina assustada por baixo. Talvez ela esperasse gritos. Chorou. Um escândalo. Não aquela firmeza de gelo. Você quis agir como adulta. Beatriz, quis tomar decisões de adulta. Agora vai viver com as consequências. Como uma adulta, hoje me virai pro Carlos, que parecia ter envelhecido 10 anos em minutos. Quanto a você, amanhã eu quero os papéis da nossa separação na minha mão. E nunca mais, quero ver o seu rosto. Ele tentou se explicar. Dizer que a Bia que tinha procurado ele, que tinha sido um erro. Um momento de fraqueza, que ele me amava de verdade. As palavras dele entravam por um ouvido e saíam pelo outro. Naquele momento, eu só conseguia pensar numa coisa. Como eu fui cega, como eu não vi que estava repetindo exatamente o mesmo erro, saindo de um homem violento para cair nos braços de outro tipo de predador, que sorria enquanto manipulava, que falava de amor enquanto traía. A Bia arrumou uma malinha. Em silêncio, quando ela estava pronta para sair, parou na porta e olhou para mim uma última vez. Por um segundo, eu vi nos olhos dela uma sombra de arrependimento. Talvez até de medo, mas logo o orgulho voltou, endurecendo o olhar dela. Para onde eu vou? Mãe, isso agora é problema seu. Respondi, sentindo cada palavra rasgar a minha garganta. Você é adulta o suficiente para seduzir o noivo da sua mãe. É adulta o suficiente para encontrar onde morar. Ela saiu na chuva, que agora caía forte. Chamou-lhe para trás. O Carlos tentou ir atrás dela, dizendo que ia resolver a situação, que não podia deixar ela sozinha na rua. Eu bloqueei a porta com o meu corpo. Se você sair por essa porta atrás dela, nunca mais volte. Ele hesitou, dividido. Por um momento, eu achei que ele ia ficar, que talvez houvesse uma chance da gente entender o que tinha acontecido, de processar aquela traição. Então, ele pegou o paletó e saiu também, os ombros curvados, pelo peso da chuva e da vergonha. Eu fiquei sozinha naquele quartinho, com o pacote de renda ainda caído no chão. Só então, quando não tinha mais ninguém para ver, eu deixei as lágrimas virem. Chorei até não ter mais lágrima. Até meu corpo inteiro doer com a força dos soluços. Na manhã seguinte, com os olhos inchados e a mente clara, eu tomei 2 decisões. A primeira foi procurar um advogado, não para o divórcio, que naquela época era quase impossível no Brasil, mas para registrar uma queixa formal contra o Carlos. A Bia tinha 17 anos. Ainda era menor de idade. O que ele fez não era só uma traição,
era um crime. A segunda decisão foi a mais difícil. Peguei o endereço da mãe de uma das amigas da Bia na papelaria, onde eu sabia que ela provavelmente tinha procurado abrigo. Escrevi uma carta curta, informando que eu tinha registrado a queixa contra o Carlos e que ela deveria se preparar para ser chamada para depor. Não tinha raiva naquela carta, nem acusação. Só os fatos, frios, do que tinha acontecido e do que ia acontecer. Você quis me punir pelo que achou que eu fiz com você. Escrevi no final, mas um dia você vai entender que tudo que eu fiz foi para te proteger. Espero que esse dia chegue antes de você cometer os mesmos erros que eu. A polícia foi atrás do Carlos no dia seguinte. Ele perdeu o emprego na fábrica. O escândalo se espalhou que nem fogo em mato seco. A supervisora, traída pelo gerente com a própria filha adolescente. Algumas mulheres me olhavam com pena. Outras, com aquela curiosidade doentia de quem assiste a um desastre de longe, aliviadas por não ser com elas. O processo legal foi humilhante. Tive que detalhar a minha vida inteira para um bando de estranhos de terno, responder perguntas sobre a minha intimidade, ouvir insinuações de que talvez eu tivesse sido negligente com meu noivo ou que não tinha educado direito a minha filha. O Carlos foi condenado por corrupção de menor, uma pena leve, mas o suficiente para acabar com a reputação dele. A Bia se recusou a testemunhar. Fiquei sabendo por uma amiga em comum que ela tinha conseguido um emprego de balconista numa loja de departamentos no centro e alugado um quartinho perto da estação de trem. Ela estava seguindo em frente, como tinha que ser. Como eu mesma tinha ensinado para ela, sem querer. Todos aqueles anos que, quando o mundo desaba, a gente junta os cacos e reconstrói. Nos meses seguintes, eu me afundei no trabalho, economizei cada centavo, determinada a nunca mais depender de ninguém. Comprei uma máquina de costura de segunda mão e comecei a fazer pequenos consertos e ajustes nas horas vagas. Para complementar o salário da fábrica, aos poucos, consegui umas clientes fixas, senhoras que precisavam de um vestido ajustado, uma cortina nova, pequenos reparos. Mudei para um quarto em outra parte da cidade, onde ninguém conhecia a minha história. Recamis, pela segunda vez em poucos anos, mas dessa vez, eu estava sozinha, completamente sozinha. O pior não era a solidão do corpo, era o vazio que a Bia deixou. Não importava o que ela tinha feito, ela era minha filha. A menina que eu tinha ninado nas noites de febre, para quem eu tinha cantado cantiga de ninar, por quem eu tinha sacrificado tudo. A dor daquela traição era como um buraco negro dentro de mim, sugando toda a luz, toda a esperança. Tinha noite que eu acordava chorando, sonhando que ela ainda era pequena, que nada daquilo tinha acontecido. Nos aniversários, eu fazia um bolo, como se ela fosse aparecer na porta a qualquer momento. Nos natais, eu comprava presentes que ficavam embrulhados na gaveta. A ausência dela doía mais que qualquer tapa que o Marcelo já tinha me dado. Passei 10 anos assim. 10 longos anos de um luto silencioso por alguém que ainda estava vivo, mas que tinha saído da minha vida como se nunca tivesse existido. 10 anos construindo uma vida nova, tijolo por tijolo. A pequena costura em casa virou um ateliê modesto. Contratei uma ajudante. Depois outra. Fiz nome no bairro, como a costureira que entregava no prazo, que tinha mãos de fada e um preço justo. E então, num dia chuvoso de 1982, exatamente como aquele dia terrível, 10 anos antes, alguém bateu na porta do meu ateliê. Depois da hora de fechar,
Era uma tarde de setembro de 1982 a chuva caía forte lá fora, transformando as ruas do Tatuapé em pequenos rios. Meu ateliê já estava fechado. A última cliente tinha saído fazia meia hora, levando um vestido de festa que precisou de um ajuste de última hora. Eu estava organizando os retalhos de tecido, separando o que dava para aproveitar para pequenos trabalhos, quando ouvi as batidas na porta. Pensei em não atender. Depois do horário, geralmente era só vendedor ambulante procurando abrigo da chuva, mas as batidas continuaram, insistentes, quase desesperadas. Quando eu abri a porta, o tempo parou. Ali, encharcada pela chuva, com um bebê embrulhado de qualquer jeito num casaco, para se proteger da água, estava a Beatriz, minha filha, 10 anos mais velha, o rosto mais magro, os olhos carregando um cansaço, que não combinava com seus 27 anos, mas era ela. A gente ficou em silêncio por um longo momento, chorando. O bebê começou a chorar. Chorinho fraco, abafado contra o peito dela. Foi esse som que quebrou o feitiço. Entra, falei, dando um passo pro lado. Você tá toda molhada. Ela entrou devagar, como se estivesse pisando em ovos. Olhou em volta do ateliê. As máquinas de costura enfileiradas, os manequins com as peças pela metade, as prateleiras com os tecidos dobradinhos por cor. Uma vida inteira que eu construí sem ela, a senhora conseguiu, ela disse baixinho, seu próprio negócio. Oi, assenti, ainda sem conseguir processar direito que ela estava ali, na minha frente. Depois de tanto tempo, o bebê chorou de novo. Mais alto, ela tá com fome. Bia explicou. Os olhos de repente cheios de um pânico que eu conhecia bem, o desespero de uma mãe que não sabe como ajudar seu filho. Foi então que eu reparei nos detalhes, o roxo amarelado no canto do olho dela, o lábio cortado, mal disfarçado com batom, o jeito como ela se encolhia, como se esperasse um golpe a qualquer momento. O mesmo jeito que eu o tinha, no chão atrás, perto do Marcelo, sem dizer uma palavra. Eu peguei o bebê dos braços dela. Era uma menina. Eu percebi quando tirei o casaco encharcado. Não devia ter mais que uns meses de vida, os olhinhos inchados de tanto chorar. As bochechinhas vermelhas de febre. Vai tomar um banho quente. Apontei para o corredor dos fundos, onde ficava meu pequeno apartamento em cima do ateliê. Tem toalha limpa no armário. Vou preparar alguma coisa para vocês comerem. Ela hesitou, olhando para a filha nos meus braços. Eu sei cuidar de um bebê, Beatriz, falei, com um sorriso triste. Já fiz isso antes. Enquanto ela tomava banho, eu aquecia um leite no fogão. E achei uma mamadeira que eu guardava para emergências. Sempre mantinha uns itens assim. Para as costureiras que às vezes traziam os filhos. Embalei a pequena, cantarolando baixinho a mesma canção de ninar que eu cantava para Bia quando ela era bebê. A menina se acalmou quase na hora. Sugando o leitinho com vontade, ela tinha os mesmos olhos da mãe. Os mesmos olhos que eu via no espelho todo dia. 3 gerações de mulheres, unidas pelo olhar, pelo sangue, pela dor. Quando a Bia voltou, vestindo uma camisola antiga minha que ficou enorme nela, seu corpo magrinho quase sumindo no tecido. A pequena já dormia, tranquila, nos meus braços. Coloquei minha neta no sofá, improvisando uma caminha com almofadas, como ela se chama, perguntei, servindo um prato de canja quentinha. Luísa, respondeu. A voz quase um sussurro. Luísa.
Sylvia. Meu coração apertou. Ouvir meu nome ali, guardado na memória dela, passado para a próxima geração. Apesar de tudo, ela não tinha me apagado completamente. A Bia comeu em silêncio, os olhos indo da filha adormecida para o prato. Só quando terminou, as bochechas com um pouco mais de cor, ela finalmente falou o que tinha vindo dizer. Mãe, começou. A voz embargada. Agora. Eu entendo. 3 palavras. Simples, mas que carregavam o peso de uma década de separação, de dor, de arrependimento. 3 palavras que abriram as comportas de 10 anos de lágrimas que eu segurei. Eu entendo por que a senhora fugiu com a gente aquela noite. Eu entendo o que a senhora sacrificou. E eu entendo. Ela respirou fundo, as lágrimas escorrendo sem parar agora. E eu entendo o quanto eu te machuquei. Sentei do lado dela, nossas mãos quase se tocando na mesa. Mas ainda separadas por um abismo de memórias ruins, o que aconteceu? Minha filha. A história que ela me contou era dolorosamente familiar. Depois daquele dia, I'm 72. Ela seguiu em frente como pôde. Arrumou uns bicos. Morou em quartinhos alugados. Largou os estudos. O Carlos até procurou por ela algumas vezes, depois de cumprir apenas l'œuvre que recebeu. Mas ela o dispensou. Ele nunca significou nada para mim. Ela confessou, com os olhos baixos de vergonha. Foi isso? Um jeito de te ferir aos 22 anos? Ela conheceu o Fernando, um homem mais velho, dono de uma pequena transportadora. No começo, ele era um amor. Gentil, atencioso, cheio de promessas. Eles se casaram rápido. Ela estava louca por estabilidade, por um lar. Nos primeiros meses, tudo parecia um sonho. A casa própria, o carro na garagem, a roupa nova. E então, devagarinho, como a água que esquenta até ferver, começou o controle. As cobranças. O ciúme doentio. O primeiro tapa veio quando eu disse que queria voltar a estudar. Ela contou, tocando no rosto sem perceber, como se a marca ainda estivesse lá. Ele pediu desculpas, chorou. Jurou que nunca mais ia acontecer. E eu acreditei. O ciclo se repetiu, cada vez pior, cada vez mais frequente. Quando ela engravidou da Luísa, achou que as coisas iam melhorar, que um bebê ia trazer de volta o homem por quem ela se apaixonou, mas o nascimento da menina só piorou tudo. Mais responsabilidade, mais estresse, mais motivo para ele explodir. On t'aime Anuat. Ela continuou. Avou me firme agora. Como se cada palavra fosse uma pedra tirada de um peso enorme, ele ameaçou a Luísa. Disse que se eu não parasse de chorar, ia dar um jeito nela, porque não aguentava mais o barulho. Foi aí que eu percebi que eu estava vivendo exatamente o que a senhora viveu com o meu pai. Eu entendi. Mãe, eu entendi tudo, de uma vez só. Ela contou como esperou ele dormir, como pegou a bebê e uma bolsinha com os documentos, como saiu no meio da noite sem olhar para trás, como andou por horas na chuva, sem rumo, até que os pés de lá atrousseraient. Sozinhos, pro endereço do meu ateliê, um endereço que ela tinha guardado todos esses anos, recortado de um pequeno anúncio de jornal que ela viu por acaso. Você sabia onde eu estava esse tempo todo? Perguntei. Surpresa. Ela assentiu, enxugando as lágrimas. Eu passava aqui na frente às vezes, só para ter certeza que a senhora estava bem. Nunca tive coragem de entrar. A fagona era grande demais. Naquela noite,
A Bia e a Luísa dormiram na minha cama. Eu improvisei um colchão no chão para mim, mas mal consegui pregar o olho. Cada barulhinho da respiração delas me mantinha alerta, como se eu tivesse medo que elas fossem sumir se eu dormisse. Na manhã seguinte, a gente começou a reconstruir o que tinha sido quebrado 10 anos antes. Não foi fácil. Não. Tinha ferida funda dos dois lados, palavras que não podiam ser retiradas, ações que não podiam ser desfeitas. A Bia tinha medo do Fernando vir atrás dela, e eu tinha medo de abrir meu coração de novo, só para ver ele ser partido outra vez. Mas a gente tinha a Luísa, inocente, perfeita, um novo começo. Por ela, a gente decidiu tentar. Nos primeiros meses, a Bia dormia sobressaltada, acordando com qualquer barulho. Eu ensinei a ela como dar queixa na delegacia, como conseguir uma medida protetiva contra o Fernando. Usei a experiência amarga que eu tive anos atrás para proteger minha filha do jeito que não consegui me proteger. O Fernando apareceu no ateliê uma vez, bêbado, esmurrando a porta, exigindo ver a mulher dele, a filha dele. As clientes se esconderam nos fundos, apavoradas. Eu peguei o telefone, com calma, e disquei para a polícia, bem na frente dele. Minha filha tem uma medida protetiva contra este homem. Oi, falei, olhando bem nos olhos dele. Ele está violando a ordem neste exato momento. Alguma coisa no meu olhar, a firmeza de uma mulher que já tinha enfrentado homens como ele antes e sobrevivido, a fez ele recuar. Ele foi embora antes da polícia chegar e nunca mais voltou. Aos poucos, uma nova rotina foi se formando. A Bia começou a ajudar no ateliê e revelou um talento para a costura que ela herdou de mim. A presença dela atraiu uma clientela mais jovem, trouxe ideias novas. De noite, a gente se revezava cuidando da Luísa, que crescia forte e saudável, enchendo a casa com as risadas que tinham sumido por tanto tempo. M1983. Como o negócio indo bem. A gente alugou um lugar maior na mesma rua. Não era mais só um ateliê de concertos. Agora a gente fazia vestidos sob medida, ternos, até vestido de noiva. Contratamos mais 2 costureiras. Instalamos máquinas novas. Foi a Bia que sugeriu o nome para a placa na frente. Silvia Beatriz. Moda e ateliê. A primeira vez que eu vi aquelas palavras pintadas, nossos nomes juntos, lado a lado, senti uma emoção tão grande que mal consegui falar. A gente construiu isso juntas. Mãe, ela disse, me abraçando pelos ombros. Enquanto a gente olhava a fachada nova, uma segunda chance, para nós duas. M1985. Demos outro passo importante. Depois de economizar por anos, compramos o prédio onde ficava o ateliê. Não era grande, mas era nosso, de verdade, no andar de cima. A gente reformou o apartamento, criando um quartinho especial para Luísa, que já tinha 3 anos e falava pelos cotovelos, encantando as clientes com suas historinhas. Vô, conta de novo como você e a mamãe faziam vestidos para princesas. Ela pedia de noite. Quando eu colocava ela para dormir, e eu contava, transformando nossa história de luta num conto de fadas para ela entender as partes difíceis, a violência, a traição, a separação. Ficavam de fora. Haveria tempo para verdades mais duras quando ela ficasse mais velha. Dia, enquanto a gente arrumava o estoque de tecidos, a Bia achou uma caixa antiga no fundo do armário, dentro, dobradinho com cuidado,
Estava o pedaço de renda que eu comprei naquele dia fatídico de 1972, a renda que era para ser do meu vestido de noiva, que caiu no chão. Quando eu descobri a traição, a senhora guardou isso todo esse tempo, ela perguntou, segurando o tecido delicado como se fosse um tesouro. Eu guardei muitas coisas, respondi, pensando nos aniversários não comemorados, nos presentes nunca entregues, algumas visíveis, outras não. Ela ficou em silêncio por um momento, os dedos passando pelos desenhos da renda. A gente pode usar ela? Ela disse, por fim. No vestido de primeira comunhão da Luísa, algo velho, transformado em algo novo. E foi o que a gente fez. A renda que deveria ter visto o começo de uma família que nunca existiu, acabou enfeitando a celebração de uma família que a gente construiu, das cinzas daquela dor. A vida tem dessas coisas. Né? Avez crué. Às vezes, bonitas, os anos foram passando. Luísa cresceu forte, inteligente, protegida pelo amor de duas mulheres que sabiam o valor da segurança. A Bia voltou a estudar. Se formou em design de moda num curso noturno. Eu envelheci. Os cabelos ficaram brancos. As mãos enrugaram, mas ainda firmes para os trabalhos mais delicados. M1990. A gente expandiu o negócio, abrindo uma pequena fábrica de uniformes escolares no bairro vizinho, M1995. Começamos a dar aulas de costura para mulheres da comunidade, muitas delas fugindo de situações parecidas com as que a gente viveu. Era o nosso jeito de retribuir, de transformar a nossa dor em algo útil. Cada mulher que a gente ajuda a se sustentar sozinha, a Bia explicava para as alunas no primeiro dia, é uma mulher que pode dizer não quando precisa, uma mulher que pode proteger seus filhos, uma mulher que pode recomeçar. E enquanto ela falava, eu via nos olhos dela o reflexo dos meus. Os olhos de alguém que caiu, levantou e aprendeu a andar de novo. Alguém que conheceu o pior da vida e mesmo assim escolheu acreditar no melhor. A dor nunca sumiu de vez. Tem cicatriz que o tempo não apaga. Ele só ensina a gente a conviver com ela. Nas noites de tempestade, eu ainda acordo no susto. Às vezes, os pesadelos me levam de volta para aquele quartinho, para aquela traição, para aquela perda. A Bia também tem seus fantasmas. Acorda chamando pela Luísa no meio da noite, confere as fechaduras 2, 3 vezes antes de dormir. Mas a gente aprendeu que as cicatrizes também são mapas. Marcas que mostram onde a gente esteve, o que a gente sobreviveu, como a gente chegou até aqui. São lembretes de que a dor passa, que as feridas saram e que sempre tem uma manhã esperando pela gente. Não importa o quão escura seja a noite. E agora? M2025. Olhando para trás, para aquela jovem mãe de 34 anos que fugiu com a filha numa noite de chuva, para aquela mulher de 37 que enfrentou a pior traição que se pode imaginar, para aquela avó de 47 que abriu a porta para um novo começo, eu percebo que valeu a pena. Cada lágrima, cada sacrifício, cada recomeço. Porque hoje, aos 75 anos, eu tenho o que muitas mulheres nunca conseguem: uma segunda chance. Uma filha que entendeu, perdoou e foi perdoada. Uma neta que cresceu cercada de amor, hoje uma advogada, defendendo outras mulheres nos tribunais, e um legado de força que vai continuar muito depois que eu for embora. Se você está assistindo a isso e se identificou com alguma parte da minha história, eu quero que você saiba: também há esperança para você. Também há um amanhã te esperando. Também há a possibilidade de cura, de recomeço, de perdão.
Porque se tem uma coisa que eu aprendi nesses 75 anos, é que nós somos mais fortes do que imaginamos. Mais resistentes do que acreditamos. E mais capazes de amar de novo do que sonhamos. A vida nem sempre é justa. Nem sempre é fácil, mas é sempre, uma oportunidade para recomeçar. Quando eu olho para as minhas mãos hoje, eu vejo o mapa da minha história. As pequenas cicatrizes das agulhas, as manchas da idade, as veias azuis saltando na pele fina. Mãos que embalaram uma filha e depois uma neta, que costuraram não só tecidos, mas os retalhos de uma vida despedaçada. Mãos que aprenderam a soltar, a segurar de novo e, finalmente, a abençoar. Os anos 2000 trouxeram mudanças que nem eu nem sabia. Podíamos imaginar, a tecnologia virou o mundo de cabeça para baixo e a gente teve que se adaptar. A Luísa, já formada em Direito, insistiu que a gente precisava ter um site. Uma coisa que soava como grego para uma senhora que cresceu ouvindo radionovela. Vocês precisam mostrar o trabalho de vocês para mais gente. Ela explicava, com aquela paciência que os jovens têm com os mais velhos. Imagina quantas mulheres podem se inspirar na história de vocês. A gente resistiu no começo. Claro, eu e a Bia éramos mulheres do tecido e da linha, não de computador. Mas a Luísa era teimosa. Outra coisa que ela herdou de nós duas. Em 2002, ela criou nosso primeiro site, com fotos do ateliê e uma pequena biografia. A história por trás das costuras. Ela chamou, no início. Parecia só uma brincadeira para agradar a neta. Mas então, começaram a chegar os e-mails, mulheres do Brasil inteiro, dizendo como se inspiravam na nossa história. Estudantes de moda querendo aprender com a gente. E, o mais incrível, mulheres em situação de violência, buscando coragem para fazer o mesmo que eu fiz lá em 1969. Mãe, a Bia me disse uma noite, enquanto a gente lia mais um e-mail daqueles, acho que a gente precisa fazer mais do que só roupa. Foi assim que, aos 67 anos, eu comecei uma nova fase na minha vida. A gente transformou uma parte do ateliê num espaço de apoio. Não era um abrigo oficial. A gente não tinha estrutura para isso, mas era um lugar onde elas podiam aprender um ofício, ganhar independência e encontrar o apoio para reconstruir a vida. A gente chamou de Projeto Recomeço. Oferecíamos cursos de graça de costura, bordado, pequenos reparos, coisas que podiam gerar uma rendinha para mulheres que saíam de casa só com a roupa do corpo. A Luísa ajudava com orientação jurídica, explicando os direitos, ajudando com as medidas protetivas. A Bia se revelou uma professora maravilhosa, paciente, atenciosa. Ela entendia como ninguém o medo que paralisava aquelas mulheres. Afinal, ela já tinha estado do outro lado da mesa. Quando você consegue transformar um pedaço de pano em algo bonito e útil, ela disse para elas, você percebe que também pode transformar sua própria vida? Eu preferia ficar nos bastidores, cuidando da parte administrativa, garantindo que não faltasse material, mas às vezes, quando uma das mulheres parecia mais perdida, a Bia me chamava. Mãe, conta sua história para Denise, para Joana, para Sandra, e eu contava a verdade crua, o medo, a dor, a traição e a longa jornada de reconstrução. Vai dur. Eu dizia, vai dur muito. Vai-te dia que você vai querer desistir. Mas se você continuar, um passo de cada vez, dia, você vai olhar para trás e mal vai se reconhecer. 2005.
O projeto Recomeço já tinha ajudado mais de 100 mulheres. Algumas ficavam só o tempo de aprender e seguir o caminho. Outras viraram parte da nossa equipe. Foi uma delas, a Carmen, uma moça do Nordeste que fugiu de um marido violento, que sugeriu que a gente gravasse as histórias. Dona Silvia, a senhora devia gravar sua história para não se perder. Eu ri da ideia. Quem ia querer ouvir as memórias de uma velha costureira? Mas a Luísa, sempre ligada nas novidades, teve outra ideia. Vou! E se a gente fizesse vídeos curtinhos e postasse na internet? Eu resisti. A ideia de me expor assim era demais para mim. Minha vida inteira foi construída no silêncio. E se isso ajudar outras mulheres? Mãe, a Bia me perguntou. E se sua história der coragem a alguém que está passando pelo que a gente passou? Aquela pergunta ficou na minha cabeça. E se? 2007. A gente gravou o primeiro vídeo. Minhas mãos tremiam tanto que eu quase derrubei o copo d'água. Só falei do coração. Vou! A Luísa disse. Fechei os olhos. Respirei fundo. E comecei a falar. Contei da fuga na chuva, da luta em São Paulo, da traição, do reencontro, do perdão. Quando terminei, a Bia chorava num canto. A Luísa tinha os olhos marejados. E aí eu me senti, me leve. Aquele primeiro vídeo teve poucas visualizações, mas um comentário me tocou fundo. Assisti isso na casa de abrigo onde estou escondida com meus filhos. Obrigada por me mostrar que existe um depois. Depois. 2 palavras que resumiam tudo. Que depois da tempestade, da dor, da traição, existe um depois. Diferente. Talvez mais difícil, mas existe. Nesse depois, a gente pode construir algo novo. Continuamos gravando outros vídeos. Aos poucos, uma pequena comunidade se formou, mulheres de todos os cantos, unidas pela dor e pela esperança. 2010. Recebi um convite para dar uma palestra, que nunca tinha falado em público, para uma plateia de especialistas. Não posso fazer isso. Disse Naora. Exatamente por isso que te querem. Mãe, a Bia insistiu. Eles têm especialistas de sobra. O que falta é alguém que passou pelo fogo e saiu do outro lado para contar a história com 75 anos. Tremendo. Que eu subi naquele palco. Vi a Bia e a Luísa na primeira fila, sorrindo, e ao lado delas, vários rostos do nosso projeto Recomeço. Não sou especialista. Como assim? Como vous tremula. Não tenho diplomas. Tenho apenas a minha história. E falei por quase 1 hora. Quando terminei, um silêncio. Depois. A plateia inteira de pé, aplaudindo. Aquela palestra levou a outras. Que passei a vida escondida, agora usava minha voz para iluminar o caminho de outras. No meu aniversário de 80 anos, 2015, a Bia e a Luísa fizeram uma festa surpresa. O ateliê estava cheio de flores, fotos e um livro, encadernado em tecido azul. Dentro, dezenas de cartas, de mulheres de todo o país que tinham sido tocadas pela minha história. Dona Silvia, sua história me salvou. Hoje tenho meu próprio salão e minhas filhas estão seguras. Obrigada por me mostrar que era possível. Li uma após a outra, com as lágrimas escorrendo. Olhei para Bia, com seus 60 anos, para Luísa, uma advogada de 43, mãe de 2, para as mulheres do nosso projeto e para as fotos na parede,
O registro de uma vida construída das cinzas, como a gente chegou até aqui, perguntei para Bia. Um passo de cada vez. Mãe, ela respondeu. Um dia de cada vez, uma costura de cada vez. E era verdade. Não foi um milagre. Foi a persistência teimosa de seguir em frente. De acreditar que depois da noite mais escura, o sol sempre volta a nascer. Hoje, com 90 anos, minhas mãos já não costuram como antes. Mas eu ainda vou ao ateliê quase todo dia, sento num cantinho, observando as mais novas, oferecendo um conselho. O projeto Recomeço cresceu muito. A Bia, com 70, já fala em se aposentar. Mas a gente sabe que é só da boca para fora. Quando olho para trás, vejo os momentos em que o mundo desabou, a noite da fuga, o dia da traição, a tarde do reencontro. Mas vejo também os pontos de reconstrução, o primeiro salário, a primeira costura no ateliê, a placa com nossos nomes. A primeira mulher que a gente ajudou, e eu percebo que a vida não é uma linha reta. É um tecido, com rasgos e remendos, um tecido que a gente molda com as nossas escolhas, nossas dores, nossos amores. Se você está me ouvindo agora, talvez seu mundo tenha desmoronado, talvez você esteja se perguntando como seguir em frente. Quero que saiba que é possível, não vai ser fácil, não vai ser rápido. Mas é possível. Eu sou a prova viva disso. A Bia é a prova viva disso. Cada mulher do projeto Recomeço é a prova viva disso. Um passo de cada vez, um dia de cada vez, uma costura de cada vez. E um dia, você vai olhar para trás e vai ver não só o que perdeu, mas o que construiu, não só as cicatrizes, mas a beleza que nasceu delas. Não só a dor do passado, mas a força do presente e a esperança do futuro. Essa é a lição mais preciosa dos meus 90 anos de vida. A gente pode ser quebrada, mas nunca destruída. Podemos ser rasgadas, mas sempre podemos ser remendadas. E os remendos? Os remendos só acrescentam beleza e história ao tecido das nossas vidas. Obrigada por ouvirem a história dessa velha costureira. Se ela tocou seu coração, compartilha com alguém que precisa ouvir que existe um depois, que existe esperança, que existe recomeço. E agora, por favor, me conta aí nos comentários. De onde vocês estão assistindo? De onde vocês estão assistindo? Qual parte da minha história mais tocou vocês? E se puderem, deixem um joinha e se inscrevam no canal. Para a gente poder alcançar mais mulheres que precisam ouvir que não estão sozinhas.